Começa agora na TV Meteoro, programa O Evangelista, fazendo discípulos evangelizando as nações. Direção e apresentação, seu amigo pastor Roberto Alecrim. Vou te levar lá fora. Vou te levar lá fora da comunidade, vou te levar lá fora da favela. Nosso amado irmão, vamos? Fabido, amém, glória a Deus. Qual o nome de vocês? Larância José. Amém, e o seu nome? Amém, Inocência. Mateus, evangelista. Aqui é a casa. Dá licença, a gente pode entrar? Pastor, Posso entrar na tua casa? vamos ligar na casa do nosso amigo. Fabito. Glória a Deus. Essa é a casa. Aqui é a cozinha. Tem o fogão. Então a brasa, né? Coloca a brasa. Então eu quero declarar a nossa fé. Vamos falar pelo menos 3 versículos com alegria, com firmeza. Tá? O primeiro é assim, ó. Posso todas as coisas em Cristo Jesus que me fortalece. Vamos lá. Posso. Agora diga assim, ó. Se Deus é por nós, ninguém será contra nós. Vamos lá. Salmo 16:11 diz assim: na presença de Deus há plenitude de alegria. Fala isso. Boa noite. Estamos chegando através da TV Meteoro, o programa O Evangelista, que tem como missão evangelizar as nações por meio da internet. Gostaria que você ficasse aqui conosco até o final deste programa, porque certamente Deus vai liberar uma palavra para o teu coração. Nós estamos muito felizes de estar mais uma vez aqui com você. Segunda, terça, quinta e sexta-feira, programa O Evangelista pela TV Meteoro. Você sempre será bem-vindo, você é o nosso convidado, você está aqui para ouvir aquilo que Deus tem para o teu coração. Meu querido, eu gostaria que você soubesse que uma das coisas que nos motiva a estar aqui, que nos mantém ativo aqui neste programa, é justamente a nossa missão, que é evangelizar através da internet. Para isso nós temos o nosso versículo ouro. Este versículo é que nos leva a estar aqui com você todos os dias, às 20 horas. Eu gostaria que você pegasse uma caneta e anotasse este versículo e pudesse marcar na sua Bíblia. Você tenha marcado, porque cada vez que você chegar ali nesse texto, que é no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 14, você vai lembrar da nossa missão. Você é nosso convidado a estar conosco sempre. E depois vamos lhe dar uma orientação de como você pode ser nosso parceiro, como pode nos ajudar nesse trabalho de evangelizar as nações por meio da internet. Anote aí na sua Bíblia, Mateus capítulo 24, versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor, são palavras de Jesus para mim e para você, dizendo assim: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. É isso aí, nós estamos engajados nesta direção, nesta orientação que o Senhor Jesus nos deixou. E até o fim, nós sabemos que o fim cada vez está mais próximo. Não podemos dizer quando, mas sabemos porque cremos na palavra, ela diz que esse fim chegará. Nós não sabemos o dia nem a hora, mas enquanto não chegar esse dia, nós estaremos nesta tarefa de evangelizar as nações por meio da internet. Estamos usando a TV Meteoro. Que Deus te abençoe, fique atento naquilo que Deus tem para você nesta noite. Queridos, eu sou o pastor Melquisedeque Abreu de Moraes, pastor da Igreja Batista Cidade Jardim, na cidade de São José dos Pinhais, a grande Curitiba, nossa bonita e grande Curitiba. Já chegou o outono,
já amanhece com vento frio, durante o dia, meio-dia já dá um calorzinho, mas à noite cai a temperatura, é típico da nossa linda Curitiba. Você sempre será muito bem recebido aqui nesta cidade. E eu quero convidar você, quando passar aqui pela cidade de Curitiba, venha nos visitar na rua Quinzito de Quadro, 358, no bairro Cidade Jardim. Você será bem-vindo, poderá participar conosco às quarta-feiras, às 7h30 da noite, temos reunião de oração, liberamos uma palavra. Também aos domingos, às 17 horas, nós temos escola bíblica. Você gosta de estudar na Bíblia? Então venha às 5 horas, nós temos escola bíblica. E logo depois, às 18 horas, nós já iniciamos o nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Eu quero aproveitar esse espaço que estou falando aqui, do nosso ministério, da nossa igreja, na segunda-feira, na próxima, dia 4, segunda-feira 4, às 7h30 da noite, nós estaremos dando abertura novamente, depois de alguns anos, e com a pandemia ela parou, e agora estamos retornando, em nome de Jesus, o Ministério dos Homens da Igreja Batista Cidade Jardim, Vencedores por Cristo. Você é nosso convidado. O atual segundo secretário e conselheiro dos Homens Batista da Grande Curitiba, que por 4 anos foi presidente do Ministério de Homens da capital, ele estará pregando, ele estará com a palavra naquela noite. E o louvor estará a cargo de um querido irmão, canta, toca, que é uma maravilha, a banda do irmão Cleverson, o Pequeno, é conhecido aqui na cidade de São José dos Pinhais. Querido, em nome de Jesus, nós temos o compromisso nesse programa de orar pelas nações. Nós temos um compromisso de cada transmissão, nós escolhemos os países que tem, que começa com uma letra, e hoje é a letra L. Daqui a pouco eu vou estar lendo os países que nós vamos orar hoje, mas antes eu quero mandar um abraço, uma saudação a todos os irmãos da Igreja Batista, a primeira Igreja Batista de Almirante Tamandaré. Próxima semana, as mulheres da nossa igreja estarão indo lá para um intercâmbio. Então, eu gostaria que você estivesse atento e orasse por esse evento também de recomeço dos ministérios de homens e mulheres aqui da nossa igreja. Ore também, eu quero que vocês estejam orando por uma moça, discípula da minha esposa, o nome dela é Andressa. Tem 2 meninas, tem passado momentos difíceis, ela está vivendo um momento de recomeço em sua vida. Se você quiser contribuir, ajudar de alguma forma, orando, sustentando, apoiando esta jovem que está reestruturando a sua família, eu gostaria que você pudesse entrar em contato com o diretor do nosso programa, o evangelista, o nosso querido irmão pastor Roberto Salles Alecrim. Ele está viajando, ele está nesse momento no norte do Paraná, está ali em uma missão, ele está pregando em várias igrejas, especialmente ali na região de Maringá. Um abraço a todos os irmãos, abraço aos amigos, temos vários amigos ali na região do norte do Paraná, Londrina, Cambé e na cidade de Maringá, que vocês possam receber a bênção de Deus, é o desejo do coração do pastor Melquisedeque. Então, entre em contato com o pastor Salles Alecrim, anote o número dele, 021 98 416 5329. 021 98 416 5329. Entre em contato com o pastor Alecrim e dizer: eu quero ajudar, eu quero colaborar. Você também pode contribuir com o programa Evangelista, com o Pix 898-459-60863. Repetindo, anote ali, Pix do programa O Evangelista, 898-459-60863.
querido, compartilhe também com seus amigos, fale dos seus amigos do programa O Evangelista, e que ele tenha um alcance, não somente no Brasil, mas eu tenho visto, ouvido, e tenho testemunho de pessoas da Europa, tenho também na África, e agora estamos tendo um alcance aqui na América Latina, e aproveito para orar também e convidar você a estar conosco amanhã no programa O Evangelista. Vai estar conosco o pastor Rone Reyes, de Peru, peruano. Já estamos listos, marcado. É um missionário, um homem extraordinário, e ele vai estar falando amanhã para nós de um projeto missionário que ele está realizando no Peru. Amanhã, às 8 horas, no programa O Evangelista. Vamos orar então nesse momento, queridos. Vamos entregar nas mãos do Senhor esses países que começam com a letra L. Anote aí os países com a letra L. O programa Evangelista também é cultura. Você vai conhecer os países com a letra L. Laos. Você já ouviu falar nesse país? Um país com esse nome, Laos. Lesoto, Letônia, Líbano, Libéria, Líbia, Lituânia. Esses são os países com a letra L, e nós hoje estaremos orando por essas nações. E eu gostaria que você, onde estiver, você, meu irmão em Cristo, onde você estiver, quiser parar esse momento, à noite aí, você está no carro, está em casa, está assistindo outro programa aí, e você está, de repente, assistindo pela internet, pela TV Meteoro, este programa, você pode parar e orar conosco também sobre estas nações. Querido Deus e Pai amado, no nome de Jesus, eu quero me colocar diante de Ti. Eu quero, Senhor, colocar estas nações através do qual o Senhor me coloco na brecha, me coloco, Senhor, diante da Tua presença. E eu te peço, ó Deus, que o Teu nome seja glorificado e honrado. Eu oro em primeiro lugar pelos meus irmãos em Cristo que moram nesses países, na Lituânia, meus irmãos que estão na Líbia, os irmãos em Cristo que estão na Libéria, no Líbano, na Letônia, no Lesoto, no Laos, em nome de Jesus, ó Pai. Que eles possam ter autoridade, que eles possam ter, ó Pai, a oportunidade, a autonomia, Senhor, assim como nós temos aqui agora, nesse momento no Brasil, para que eles possam, ó Deus, falar da Tua palavra, possam falar, ó Deus, do Teu Evangelho, que vidas sejam transformadas. Ó Deus, anula toda ação maligna que tem se levantado nessas nações. Eu oro pelos seus líderes, pelos presidentes, pelos primeiros ministros, por aqueles que têm a autoridade sobre si para o governo destas nações. Ó Deus, que eles possam ter o temor, ó Pai. Se não te conhecem como Senhor e Salvador, envia, Senhor, alguém para falar para eles, para falar para os seus familiares, que Cristo Jesus é o Senhor. Pai querido, é no Teu nome que eu oro por estas nações. É no Teu nome, Senhor, que eu oro por cada habitante nesses lugares, sejam aqueles da pátria, sejam estrangeiros. Ó Deus querido, traz libertação, traz cura, Senhor, aos enfermos. Em nome de Jesus, que sejam curados, que sejam transformados, que sejam salvos pelo poder do nome de Jesus. Pai querido, em nome de Jesus, eu oro também pelo pastor Roberto Alecrim, no seu trabalho missionário ali no norte do Paraná, nesta campanha que ele está realizando, que Tu possas abençoar ricamente a vida dele, Senhor. Eu oro também pela irmã Alessandra, pelo processo que ela está vivendo, Senhor. Levanta recursos, abre portas, Senhor. Conduz esta moça num caminho, o caminho da verdade, o caminho da luz. Ó Deus, tira dela, Senhor, todo impedimento, toda flecha maligna que foi lançada contra a sua vida, contra as suas filhas, sejam quebradas, sejam anuladas no nome de Jesus. Pai,
Eu venho diante de Ti e oro também, ó Pai, pela cidade de São José, pela cidade de Curitiba, ó Deus, pelas grandes cidades que estão aqui, que fazem parte desta grande Curitiba, Senhor. Abençoe cada um dos nossos ouvintes, abençoe aqueles que estão no Rio de Janeiro, na Bahia, Senhor, em Brasília, nossos ouvintes ali do estado do Pará, Deus, aqueles que estão nos ouvindo no Peru, na Venezuela, na Colômbia, os nossos irmãos missionários ali em Portugal, Espanha, África, em nome de Jesus, nós oramos por cada um de vocês, e que o nome do Senhor Jesus Cristo seja honrado e glorificado através de suas vidas. Eu oro no nome de Jesus, amém e amém. Queridos, vamos ouvir um louvor e depois estaremos nos preparando para ouvir a palavra do Senhor através da sua serva, a pastora Eliane. Ela já esteve aqui conosco no programa O Evangelista e ela está pronta para liberar uma palavra para nós aqui nesta noite. Ela é pastora na Missão Filadélfia da Aliança. Esta irmã, ela tem servido, tem ajudado. Eu quero agradecer, em nome da Igreja Batista Cidade Jardim, esses dias ela nos abençoou aqui, né? Algo simples, mas foi uma bênção. Muito obrigado em nome de Jesus. Então, querido, depois do louvor, estaremos ouvindo a mensagem de Deus pela pastora Eliane, em nome de Jesus. Este é o meu respirar, este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão,
Eu sou mãe de 2 filhos, moro em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba, e hoje nós temos uma mensagem muito especial, uma palavra muito especial para podermos compartilhar com vocês, né? Estou muito feliz de poder participar desse programa e queria apresentar para vocês minha formação. Eu sou pedagoga, sou pastora e sou formada em psicoterapia trínica. O que é psicoterapia trínica? Ela trabalha com a psicanálise, a terapia comportamental, cognitiva e existencial cristã. Nós somos seres trínicos, somos corpo, alma e espírito. Então, na realidade, a gente precisa ser entendido, né? E quando nós começamos a entender o projeto de Deus para as nossas vidas, nós compreendemos melhor todas as nossas dificuldades e limitações. E o tema de hoje, que eu quero compartilhar com vocês, é maravilhoso. É a respeito de saúde mental. Um tema, assim, extremamente atual. Apesar de ser um tema profundo, ele é sempre muito atual. E eu quero trazer para vocês um versículo bíblico que nos fala bastante a esse respeito. E eu escolhi para vocês, está em Romanos 12, versículo 2, que diz o seguinte, vou compartilhar com vocês essa palavra. Não vos moldeis ao sistema desse mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Olha só que palavra maravilhosa. Nós não podemos nos moldar ao mundo, mas nós precisamos entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para o ser humano? É que eu e você vivamos em plenitude. E para nós vivermos em plenitude, nós precisamos o quê? Ter saúde mental. E é algo tão raro, né? Nesse período de pandemia, nesse período de tantos acontecimentos trágicos, mas eu quero te dizer e compartilhar com você que você tem toda a oportunidade de ter uma vida plena em Deus. Historicamente, a gente sabe que o ser humano ele está acostumado a ter o controle, né, de todas as coisas, ou pensar que tem o controle, né? Na realidade, nós não temos. Quando esse ser humano descobre que ele não tem o controle em suas mãos, ficamos fragilizados. Aí ele entra em fragilidade, ele fica emocionalmente abalado e a alma entra em quê? Em colapso. A palavra do Senhor, ela nos ensina a dizer que sobre todas as coisas, guarda o teu coração. E o que é o coração? É a nossa alma, as nossas emoções. E o Senhor nos ensina o tempo inteiro, a palavra nos ensina a guardar o nosso coração, ou seja, a guardar. E como que se inicia um processo de doença mental? Como que eu posso identificar? Né? Nós podemos identificar de uma série de formas. A OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, ela diz o seguinte, que 30% das nossas crianças sofrem transtornos mentais. Nossas crianças, 30%, é um índice grande, é um índice forte. E essa projeção foi antes da pandemia. Agora, após a pandemia, imagina, é muito mais que isso. Quando essa criança chega aos 14 anos, 60% dessas mesmas crianças desenvolvem transtornos. E aí nós precisamos tratar o mais rápido possível, porque futuramente essa geração vai ser completamente comprometida. E nós precisamos de cuidar da geração. E como cuidar da geração? É cuidar das nossas crianças, né? E não depende só de fatores biológicos, os transtornos mentais. Ele depende, muitas das vezes, da qualidade das relações que nós temos, que nós recebemos. Então, a gente precisa aprender a desenvolver capacidades de inteligência emocional para que nós possamos lidar com as nossas fragilidades.
O que ocorre? Quando um pai ou uma mãe, ele está com o seu filhinho, ele ensina o seu filhinho de 2 aninhos, olha, o copo, você não pode pegar o copo com água, porque você vai derrubar esse copo. A criança não tem entendimento. Com 2 aninhos, ele está experimentando. Ele está começando a conhecer, né, sobre vida, sobre o significado. E ali ele pega aquele copo, né, sem imaginar o que possa acontecer, e ele derruba aquele copo. Aquele pai grita, aquele pai berra, e aquela criança, ela entende da pior forma que ela errou e que ela não pode errar. E aí ela chora, ela guarda para si aquele primeiro contato que deveria ser algo que poderia ser ensinado de uma outra forma, né? Seria muito mais fácil esse pai limpar aquela água e falar: não, filhinho, não é por aqui, não é assim que se faz, é dessa forma. E ensinar como um exemplo, não. Os pais gritam, os pais reprimem, e a criança ali já começa a desenvolver um futuro transtorno. Ela já começa a desenvolver uma futura ansiedade, uma futura rejeição, e nós precisamos entender que isso precisa ser tratado, nós precisamos aprender a lidar com os nossos problemas. E assim, os responsáveis pela reação do estresse que nós sofremos, ele é o nosso hipocampo, é o córtex frontal, né? O nosso cérebro, ele tem, nós recebemos cortisol, e quando nós diminuímos essa recepção de cortisol, a gente perde um pouco a percepção espacial, a gente perde a atenção e a gente perde a memória. E assim, existem alguns sintomas, né? Algumas situações que nos levam a ter uma deficiência na saúde mental. Um exemplo, uma pessoa que dorme mal, ela acorda muito cedo, dorme muito tarde e são poucas horas de sono. Ela tem tendência a desenvolver uma doença na área mental. Uma pessoa que se alimenta mal, ela tem uma alimentação deficiente. Aí começa a unir os fatores. Ele dorme mal, ele se alimenta mal, ele emocionalmente está estressado. Aí o que acontece? Começa a produzir esse hormônio de estresse, começa a produzir esse hormônio, e ali ele começa a aumentar a ansiedade, e isso causa um sobrepeso e leva a um problema que ele vai ter que ser tratado. Então, nós precisamos aprender a identificar, né, os nossos sintomas. Cansaço físico é um dos sintomas que, às vezes, a pessoa acha que é normal. Não, eu estou cansada porque eu trabalhei o dia inteiro, então eu estou super cansada. Mas um jovem, né, de aproximadamente 35 anos, ele trabalhou o dia inteiro, né, um horário de 8 horas de serviço, é um horário normal. Aí ele chega em casa arrasado, estressado, cansado. Opa! A gente pode chegar cansado, mas o resto dos fatores que vem acompanhando já pode ser um indício de um problema. E nós precisamos aprender a identificar. Pessoas que dormem a noite inteira e quando acordam cansadas. Também é um sintoma. Irritação constante. A pessoa está sempre irritada, em todos os ambientes. Ela está irritada com a família, ela está irritada no ambiente de trabalho. Se ela está dirigindo no trânsito, ela é aquela pessoa que o tempo todo está xingando, está gritando, está, você me fechou, está se irritando com problemas pequenos do dia a dia. É um grande indício. Relacionamentos sem propósito. Quando nós iniciamos relacionamentos sem nem saber por que estamos iniciando. Eu vou me relacionar por me relacionar, vou cumprimentar por cumprimentar. A pessoa começa a não ter empatia por nada, pelo problema do outro, pela situação do colega de trabalho. É outro indício de um problema de saúde mental. Memória falha. A memória falha o tempo inteiro. Nós entendemos que
essa pandemia trouxe Covid, aquela doença, né? Não posso falar o nome, aquela doença que atacou nossa memória. Porque quando a gente é atacado por essa doença, você fica com infecções, né, internas, e um dos locais que é muito afetado é a memória. Então, tudo bem, tem essa doença. Mas ela tem um prazo de meses onde a gente fica com essa memória afetada, mas não fica completamente afetado. Então, quando a memória começa a falhar a maior parte do tempo, também é um indício de uma doença que está vindo. Palpitação. Tem pessoas que começam a ter aquelas palpitações e parece que a pressão está subindo, dá dor de cabeça, dá ansiedade. Bipolaridade. Pessoas que chegam super bem animadas, bem-humoradas, de repente elas se fecham. Quem está ali no ambiente já pergunta, aconteceu alguma coisa com fulano? Não. É normal, de vez em quando ela está assim, ela está feliz, de repente ela começa a chorar. Essa bipolaridade é um grande indício de que tem um probleminha que precisa ser tratado na área da saúde mental. Então, um mau humor. Tem pessoas que são extremamente mal-humoradas, a ponto dos colegas de trabalho não aguentarem ficar perto. De tão grande é o mau humor, sabe? A pessoa está trabalhando, você ganha para fazer aquilo, e quando alguém te pede para fazer o que você ganha para fazer, você faz de qualquer jeito, reclamando, e trata o seu colega de trabalho de qualquer jeito. Isso é um grande indício de que você tem um problema de saúde mental que precisa ser tratado. Então, o que acontece? Uma das primeiras coisas que nós precisamos saber é reconhecer a nossa necessidade. Se eu estou tornando o meu ambiente de trabalho ruim, se eu estou ouvindo reclamações dos meus amigos, do meu esposo, dos meus filhos, olha, você está assim, você está chato, você está assim, nós precisamos reconhecer e buscar uma ajuda para que realmente a gente possa melhorar dentro do possível, né? Para que nós possamos realmente ter essa melhora. E assim, esses sintomas, eles ficam muito claros. E a tendência é que, com o decorrer do tempo, se eu e você não tratarmos, ele pode piorar. E uma das coisas que eu vou apresentar para vocês, geralmente os transtornos mais comuns que nós temos nesse século, né? É a ansiedade. Como é raro nós termos pessoas que não são ansiosas, né? A maioria é muito ansiosa. Ai, eu tô nervosa, eu tô preocupada, eu vou fazer uma prova, eu não dormi por causa da prova, eu vou ter uma situação amanhã e eu preciso... E uma das coisas que a gente aprende com o Senhor é que nós precisamos confiar. E a confiança, por isso que eu falo sempre, independente da sua religião, que a fé é algo que nos impulsiona para a vida, e para a vida plena em Deus. Quando você confia no Senhor, você descansa. Você deixa que Deus trabalhe por você, e não você querer ser o seu braço forte, né? Então é muito interessante. E o mundo vive ansioso. As pessoas vivem ansiosas. Eu convivo com crianças de 7 anos ansiosas, estressadas, que gritam, que berram com as suas mães, com seus avós, com os seus pais. Por quê? Porque eles estão sendo criadas numa sociedade estressada, numa sociedade ansiosa. Então, a ansiedade é um dos transtornos mais comuns. Tem a bipolaridade, que nós estávamos falando. A pessoa uma hora está bem, outra hora está mal. Um dia está excelente, cantando, sorrindo, outro dia está chorando, desesperado, querendo morrer. É também um tipo de transtorno. Tem também o transtorno obsessivo compulsivo, chamado TOC. A pessoa não pode ver nada fora do lugar. Se ela passa e vê um pó em cima do móvel, ela já se estressa, já maltrata a pessoa que está ali trabalhando, que está ajudando ela, ou quem não fez o que deveria fazer. E amados, minhas amadinhas, meus amadinhos, é melhor ter paz
do que ter razão. É muito melhor você ter paz. Então, cria um ambiente onde você seja acolhido, onde você seja bem recebido. E esse ambiente não é um ambiente de estresse, não é um ambiente onde o quadro tem que estar perfeitamente colocado. Independente se o quadro está torto ou se ele está reto. Se você não gostou de como ele está, vai lá, ó, quietinho, coloca o quadro no lugar. Se você viu que tem um copo que está sujo, você não gostou, vai lá e lava esse copo, coloca lá no lugar. Mas não adianta a gente falar mais alto. Nós precisamos compreender que nós precisamos ter saúde mental. Outro transtorno que é muito comum no nosso tempo, e ele geralmente ele é causado pelo excesso de uso de psicotrópicos, de muito álcool, ele tem trazido muita esquizofrenia. A esquizofrenia, ela é um transtorno que muitas das vezes a pessoa vem desenvolvendo, né, e não percebe. Aí quando a pessoa começa a usar algum tipo de droga, aquela esquizofrenia começa a acelerar e ela se torna dependente, né? Então é um transtorno sério e que precisa ser tratado para que a pessoa possa ter uma convivência em sociedade, né? Tem outros, anorexia, a bulimia, compulsão por alimentos, e tem um transtorno que é o mais comum, o mais conhecido, que chama-se de mal do século, que é a depressão. E eu queria compartilhar com vocês algo assim que eu pude perceber. Em 2020, eu fiz uma viagem para a África. Eu fiquei em Maputo, que é a capital, e fiquei uma semana em Maputo, e depois eu fui para as aldeias. Eu viajei para as aldeias, interior mesmo, fui para Chimoio, conheci as aldeias, conheci uns lugarejos assim muito pobres, com muita limitação, mas aquele povo não tinha depressão. Não vi ninguém com depressão na África, que é um mal tão comum, né, numa sociedade onde nós temos todos os recursos. O que será que está acontecendo? Eu e você temos celulares de última geração, eu e você temos a tecnologia ao nosso alcance, eu e você temos alimentos de todos os tipos, nós podemos nos servir, né? A maioria das pessoas tem seus veículos, tem suas formas de se transportar, tem o seu trabalho, a maioria aqui no nosso país. E nós vivemos num índice crescente de depressão. Por quê? O que eu observei na África e que eu não observo no Brasil, a África não existe várias classes sociais. Lá ou você é muito rico e domina o mercado, domina a economia, ou você é paupérrimo. Você fica à mercê da sociedade. Você não tem nada. Então, quando não tem esse comparativo, a gente não se deprime, porque você olha para o vizinho do lado, ele tem o mesmo que você. Ele tem um terreno onde ele planta milho, onde ele colhe esse milho, ele faz a farinha, que ele vai se alimentar, ele planta mandioca, ele planta feijão, ele come daquilo que ele planta. Carne é muito raro, eles vêm, o lugar para onde eu fui, eles vendem ratos para consumo humano. Eles vendem ratos. Então, para eles, é tudo alegria, é tudo uma festa. Então, eles não sofrem desses transtornos, entende? Então, nós precisamos repensar nos nossos valores, o que nós temos colocado como valor absoluto para as nossas vidas. Porque eu trabalho muito com mulheres, e eu vejo mulheres ver pela televisão um padrão de beleza fantástico, né? Aquelas mulheres magérrimas, lindíssimas, né? E aí elas querem se igualar. Só que aquelas mulheres magérrimas, muitas das vezes, elas estão fazendo tratamentos caríssimos, usando todo tipo de tecnologia. Então aquilo ali não é natural, não é algo natural,
não é uma mulher de carne e osso como eu, como você. Ela é uma mulher que ela é tratada, ela tem mais química no corpo do que um laboratório, né? Sem contar as outras coisas que são colocadas, quantas cirurgias são feitas. E aí a mulher olha aquilo e se frustra. Não, você é maravilhosa. E nós precisamos aprender a nos olhar com o olhar de Deus, porque Deus nos criou a sua imagem e semelhança, sabe? E quando ele nos criou a sua imagem e semelhança, ele disse: faça o homem conforme a minha imagem e semelhança. Então, se eu e você somos a semelhança de Deus, nós somos perfeitos, maravilhosos, e fomos criados da maneira que o Senhor quis que nós fôssemos criados. Então, é muito importante que você tenha essa aceitação. O que nos faz adoecer da mente, né? O que nos leva a esse adoecimento na saúde mental? O luto. Quantas pessoas perderam pessoas amadas nessa pandemia? Quanta gente perdeu o papai, perdeu a mamãe, perdeu o filhinho. A pandemia gerou muitas coisas. E não foi só pela doença, por aquela doença, não. Teve pessoas que perderam pessoas porque, por exemplo, não foram para o médico. Eu trabalhei dentro de um hospital durante o período da pandemia e quem tratava de câncer não ia no hospital, porque não queria pegar a doença. Eu não vou no hospital porque eu não vou me contaminar, sendo que ele precisava de fazer a quimioterapia. Ele precisava do tratamento. As grávidas, elas precisavam fazer o pré-natal, não faziam. Aí perdiam filhos precocemente ou nasciam crianças prematuras. Então, nós percebemos que a pandemia trouxe um agravamento de todas as coisas, inclusive da nossa saúde mental, porque a gente ficou em pânico. O ser humano entrou em pânico. E aí, no pânico, ele se isolou e perdeu esse contato, esse convívio. E isso trouxe muitas situações. Divórcios, percas, a traição. Tudo isso causa adoecimento da mente. A rejeição, desemprego, catástrofes, relações tóxicas, adoecidas. Quantos relacionamentos tóxicos. Eu ia até comentar sobre as mulheres que acabam com que elas têm uma carência gigantesca e se submetem a se relacionar com pessoas que são tóxicas, são castradoras, e se submetem em todas as áreas a fazer exatamente aquilo que é colocado para elas fazerem. A Bíblia diz que nós precisamos ser submissas. Mas a Bíblia diz que este homem, este marido, que nós vamos ser submissas a ele precisa estar debaixo da cobertura do Senhor. E ele precisa nos amar. E quando ele nos ama, ele nos respeita. Então entendam, mulheres maravilhosas. Eu não estou falando só para vocês, mas nesse momento é para vocês, mulheres maravilhosas. Se vocês não querem adoecer da mente, se amem, se respeitem. E quando vocês começarem a se respeitar, vocês não vão admitir um relacionamento tóxico. Alguém que queira manipular vocês em todas as áreas. E eu digo mulheres cristãs, mulheres não cristãs, porque a manipulação que a gente tem observado tem sido muito grande. Então isso adoece a nossa mente. E nós precisamos treinar o nosso cérebro para que ele não adoeça. E aí quando nós treinamos o nosso cérebro, a gente começa a desenvolver capacidades que nos trazem uma inteligência emocional, através de habilidades que vão reforçar, por exemplo, o controle da raiva. Quem não passa raiva, gente? Quem não passa raiva? Sai no trânsito do Brasil, você vai passar muita raiva. Mas você precisa ter o quê? Controle, equilíbrio. E isso vem do quê? De um treinamento na sua mente e da sua confiança em Deus. Eu não deixo de reforçar isso. Eu aprendi a receber
de Deus esse controle. Autoconhecimento. Quando eu reforço essa minha inteligência emocional, eu percebo que tem alguns inimigos silenciosos que estão me auto-sabotando, que eu não estou acreditando em mim, ou seja, eu não consigo render no meu trabalho aquilo que eu fui contratada para render, porque nem eu acredito em mim. Então, como que eu vou passar essa credibilidade para o meu patrão, para o meu líder, para o meu pastor, para aquela pessoa que me confiou ali o trabalho? Então, são inimigos silenciosos que vão nos destruindo. A vitimização é um outro inimigo silencioso. Quantas pessoas dodói, elas não podem ouvir nada. Às vezes um programa de televisão que está passando irrita ela, porque ela acha que o programa foi feito para ela, que ela é exclusiva no mundo, que só existe ela, e ali o programador falou exatamente para ela aquilo que ela precisava ouvir, mas ela não queria ouvir. Aí essa mesma pessoa vai no culto, aí chega na igreja, o pastor está falando: não gostei dessa igreja. Esse pastor falou: isso é vitimização. Ela está no trabalho e ela comete um erro. E é óbvio, você está ganhando para fazer aquilo que você tem que fazer. E se você não fizer o que você tem que fazer, o seu patrão tem todo o direito de chamar a sua atenção. É lógico, tem formas de se chamar a atenção. E tem patrões que não têm filtro. Mas quem precisa do emprego é você, querida ou querido. Então nós precisamos aprender a ouvir, e engolir e deglutir. E não guardar. Porque a doença mental faz com que a gente receba a informação e fique armazenando aquilo ali, ruminando como se nós fôssemos um animal. E a gente fica ali ruminando aquela informação e guardando ódio, guardando rancor. E nós não podemos, nós não fomos criados para o rancor. Entendam que essa vitimização, ela não nos leva a lugar nenhum. Por isso que a Bíblia fala que nós precisamos ser como criança. O que a criança faz? Você acaba de dar uma bronca na criança, às vezes até umas palmadinhas, né? Antigamente as mães podiam dar umas palmadinhas, hoje nem pode isso, né? Então você dava umas palmadinhas, a criança saía para lá, chorava, daqui a pouco ela vinha: mamãe, eu quero colo. Queria aconchego, queria carinho. E nós precisamos aprender a ser como criança, para a gente manter a nossa saúde mental, para a gente manter o nosso equilíbrio. Outro inimigo silencioso que muitas das vezes a gente carrega, que eu posso lembrar, porque eu lido muito com pessoas que têm essa dificuldade, mas jamais admite que tem. São os procrastinadores. O que é a procrastinação? A procrastinação é você adiar aquilo que você tem que fazer. Você sabe que você tem um relatório para entregar essa semana? Por que você vai deixar para iniciar esse relatório no dia que você tem que entregar? Se você foi te dado um prazo de 1 mês para que você preparasse um relatório com qualidade, por que você não já iniciou pegando as informações, né? Indo lá para o Excel, preparando uma tabela bem linda, colorindo, fazendo algo assim que fosse apresentar de uma forma com qualidade? Por que você deixa para os últimos 45 minutos do último tempo? Procrastinação. Todo procrastinador, ele não faz com qualidade, porque ele não se organiza. E nós precisamos organizar nossa mente com calma, com sabedoria, trazer ali um checklist. Eu tenho esse compromisso no dia tal desse mês. Então, senta lá, anota que no dia tal desse mês você tem um compromisso. Faz um checklist. Olha, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso, fazer isso e fazer isso. E vai ticando esse compromisso para que você possa entregar algo com qualidade. Amém? Então, assim, nós precisamos treinar o nosso cérebro para não adoecer. E você precisa ter um foco, se voltar para alguma atividade que te ajude a desenvolver, né? Que você possa crescer. Separa uma hora do seu dia para você meditar, para você ler.
Sabe quando a gente quer entrar na caixinha do nada? Os homens têm essa caixinha facilmente, de fácil acesso. De fácil acesso. Então entra na caixinha do nada. Vai dormir, vai descansar. Evita alimentos inflamatórios, óleos vegetais, gordura hidrogenada, alimento industrializado. Começa a fazer uma respiração. Sabe quando te der aquela angústia, aquele desespero, daquela ansiedade, aquela taquicardia? Faz esse movimento com as suas mãos, coloca no seu rosto e começa a inspirar e faz uma autoventilação no seu organismo, começa a respirar fundo e solta nas suas próprias mãos. E você vai experimentar uma tranquilidade e começa nessa respiração a colocar Deus. Fala: Deus, eu quero que o Senhor venha de encontro à minha vida, porque eu preciso dessa paz que excede todo entendimento. Tá bom? Meu tempo já está finalizado. Eu quero agradecer a vocês, a essa oportunidade maravilhosa de estar com vocês. Nós vamos estar muito em breve, mais presentes, trazendo mais assuntos maravilhosos. E podem contar comigo. Quem precisar falar comigo, estou à disposição. Alô, meu irmão, minha irmã, está na hora do almoço e você está com fome? Venha almoçar, você e a sua família, num ambiente totalmente familiar. Grempes Refeições, self-service sem balança, comida gostosa, comida caseira bem temperada, ambiente limpo, totalmente higienizado. Grempes Refeições, Rua Itatinga, 513, bairro Itatiaia, Duque de Caxias, bem próximo ao viaduto do Centenário. Quer fazer o seu pedido de cantinha? Então ligue 966842183, 966842183. Grempes Refeições. Alô, meu irmão, minha irmã, está na hora do almoço e você está com fome? Venha almoçar, você e a sua família, num ambiente totalmente familiar. Grempes Refeições, self-service sem balança, comida gostosa, comida caseira bem temperada, ambiente limpo, totalmente higienizado. Grempes Refeições, Rua Itatinga, 513, bairro Itatiaia, Duque de Caxias, bem próximo ao viaduto do Centenário. Quer fazer o seu pedido de cantinha? Então ligue 966842183, 966842183. Grempes Refeições.
Oi, amigo, você tem um mercadinho? Você tem um hortifruti? Ou você trabalha com venda de água de coco na rua? Então eu indico para você Distribuidor de Coco Paris. Você pode fazer um pedido pelo telefone 966-842183, 966-842183, Distribuidor de Coco Paris.